Bom dia. Antes de mais agradeço as palavras da apresentação e também a oportunidade que a organização hoje nos dá para apresentar os nossos primeiros resultados sobre a pesquisa documental e investigação analítica sobre intervenções de conservação e restauro no passado, sobre as pinturas murais de Almada Negreiros nas Gares Marítimas de Alcântara e da Rocha do Conde de Óbidos. Agora passar... Agora já vai dar. Ok, muito obrigada. Portanto, este trabalho que hoje vos trago enquadra-se no projeto Almada, o desvendar da arte da pintura mural da Almada Negreiros de 1938 a 1956. É um projeto de investigação que se iniciou em 2021, coordenado por Milene Gil, que vocês terão a oportunidade de ouvir amanhã, e tem como objetivo o estudo científico das técnicas pictóricas, dos materiais, tanto ao nível dos suportes como das camadas pictóricas, do diagnóstico do estado de conservação destas pinturas para o seu usufruto futuro. Especificamente este trabalho enquadra-se então na tarefa 1, que se relaciona com a pesquisa documental sobre a produção artística da Almada Negreiros, nomeadamente no levantamento das fontes documentais primárias e secundárias existentes sobre o artista. Portanto, Almada Negreiros é um nome incontornável do modernismo português, é um autodidata, um experimentalista, portanto tínhamos aqui algumas questões relativamente à gênese da sua formação em pintura mural, mas também um pouco como é que era feita a gestão das encomendas, se existiam ou não contratos. Procurámos também questões relativas a aspectos técnicos da execução das suas obras e, claro, o assunto que nos é mais caro como conservadores-restauradores, a questão das intervenções de conservação e restauro realizadas no passado. Este projeto integra então 5 núcleos de pintura mural da cidade de Lisboa, executados entre 38 e 56, nomeadamente as pinturas da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, as do edifício do Diário de Notícias, as das Gares Marítimas de Alcântara e da Rocha do Conde de Óbidos e da Escola Básica Patrício Prazeres. Hoje o que vos falo é então sobre os núcleos de pintura mural da Gar Marítima de Alcântara, executados entre 43 e 45, e da Gar Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, executado entre 46 e 49. Ressalvo que estes dois edifícios são projetos do arquiteto Porfírio Pardal Monteiro. Em termos metodológicos, este trabalho inicia-se então com uma pesquisa documental no arquivo do Instituto José de Figueiredo, atualmente designado Laboratório José de Figueiredo, onde tivemos então acesso aos processos de brigadas. Nestes processos nós pudemos encontrar relatórios técnicos das brigadas de inspeção e brigadas de trabalho de conservação e restauro dos técnicos desta instituição, também relatórios de laboratório, registros gráficos e fotografias técnicas de aspectos técnico-construtivos, estado de conservação dos tratamentos e também após o tratamento. Recuperando o mapa que vos mostrei há pouco, portanto, conseguimos ver nos vários núcleos que integram este projeto, que em todos eles, basicamente, os técnicos do Instituto José de Figueiredo produziram trabalho, brigadas de inspeção e de trabalho neste caso, mas realmente houve aqui uma incidência particular nas pinturas murais das Gares Marítimas de Alcântara e da Rocha do Conde de Óbidos. Por outro lado, como tínhamos interesse na questão da gestão da parte contratual, fomos então, e como se tratava de obras públicas, fomos então fazer pesquisa também no arquivo da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, a DGEM, extinta em 2007, e este arquivo encontra-se no Forte de Sacavém. Portanto, para lá da pesquisa documental, fomos também fazer pesquisa presencial no arquivo da Direção-Geral dos Monumentos Nacionais, em termos de documentação textual, fotografias e desenhos digitalizados e também os não digitalizados. Portanto, tivemos resultados muito interessantes, ao nível pelo menos de 3 linhas em que vos menciono. A questão do processo de contratação da Almada Negreiros para a execução das pinturas nas gares, notas também à execução destas pinturas, nomeadamente as da Gar da Rocha, e, claro, a questão do estado de conservação e intervenções realizadas no passado, que hoje aqui vos trago. Portanto, o registro mais antigo que nós temos em termos de estado de conservação destas pinturas remete a um artigo do Diário Popular, publicado em 5 de fevereiro de 1956, em que é alertada a questão do desaparecimento da legenda "Lá vem a nau de Catrineta", que se encontra no topo das pinturas da Gar Marítima de Alcântara, e que atribuem o facto de ter sido emprego uma areia salgada na argamassa do reboco, o que iria comprometer a totalidade das pinturas. Esta notícia, portanto, entra na Direção-Geral dos Monumentos Nacionais.
há um parecer sobre uma proposta para a aplicação de um produto idêntico ao que tinha sido aplicado nos painéis de azulejo do Palácio Nacional de Belém, por sugestão do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Bom, em boa hora, também dentro desta própria Direção-Geral, mas uma outro departamento, surge então um outro parecer em que solicita que venha ao pintor, Almada Negreiros, apresentar uma proposta para o restauro das suas próprias obras e que não apoia a aplicação de mais nenhum produto, sem que haja um parecer do próprio autor e, claro, uma consulta ao Laboratório de Engenharia Civil, uma vez que também se tratava de produtos e de problemas diferentes. Há aqui uma questão que é muito interessante de salientar, que neste momento a Almada está em linha para ser o primeiro conservador restaurador das suas próprias obras. Há uma correspondência que foi encontrada no ateliê do artista a pedido da Direção-Geral dos Monumentos Nacionais para que ele venha fazer este restauro, portanto isto é em 56, não se encontrou até ao momento resposta. Em 64 há um novo alerta para o mau estado de conservação das pinturas e é pedido novamente que a Almada apresente uma proposta para o restauro. E essa carta, dirigida neste momento então à Gar Marítima, às pinturas da Gar Marítima da Rocha, essa carta foi também encontrada no espólio do artista, mas de facto não se encontrou resposta. Temos pareceres da Direção-Geral em que diz que, por favor, contacte-se o pintor Almada Negreiros, que se insista com o pintor, e nada de resposta. Mediante este facto, em 69, portanto, há um novo alerta para o estado de conservação a agravar-se e há um pedido à Direção-Geral do Ensino Superior e das Belas Artes para que venha estudar o problema. E porquê a esta instituição? Porque era quem tutelava, então, o Instituto José de Figueiredo, onde existiam o laboratório e as oficinas dedicadas ao exame e à beneficiação de obras de arte encontradas quer na posse do Estado, quer na posse de particulares. Portanto, a instituição por excelência que então se ocupava da conservação e restauro das obras. Este contacto é feito para o diretor, Abel de Moura, e em 71 temos então os primeiros relatórios técnicos de Manuel Reis Santos, com o diagnóstico das pinturas, do estado das pinturas da Gar Marítima de Alcântara e o relatório de laboratório de Luísa Maria Alves. Eles identificam os sais, a pulverulência da camada cromática associada aos ocres e aos castanhos, mas também as escamas associadas aos pretos, como as principais formas de alteração e degradação. E é muito interessante o apontamento de causas que eles põem, neste caso o preto, a questão da qualidade dos pigmentos. Propõem então a extração dos sais, a fixação da pintura, a integração da camada cromática e alertam para o facto de se tratarem de tratamentos morosos e é necessário então uma torre circulante para que se possa fazer as intervenções periódicas e constantes nestas pinturas. Trago-vos aqui algumas imagens das fotografias técnicas que os técnicos de conservação do Instituto fizeram nesta altura, onde é possível ver a questão das eflorescências, da desagregação das camadas cromáticas e a questão que se colocava naquela notícia de 56 do desaparecimento ou da dificuldade de ler esta legenda. Então decorre a intervenção e, no fim, é produzido um relatório técnico ao qual nós também podemos ter acesso, onde é descrita o processo de limpeza destas superfícies, a aplicação de nylon solúvel calaton para a remoção de sais, o moviol na fixação das camadas que estão em destacamento, a aplicação do papel milinex para a compressão ou planificação das escamas e, por fim, a integração das faltas de pintura. Estamos a investigar que tipo de produtos seriam estes, portanto o calaton, neste caso, teve introdução na área da conservação em 58, com propriedades muito promissoras na altura, aplicada em diferentes materiais, mas ali a partir de 75 e 1981 começam a aparecer os primeiros relatos da alteração de cor das superfícies tratadas, da sua insolubilidade, o destacamento que trazia consigo policromia. Já neste estudo do âmbito do projeto Almada, foi então também, para as pinturas de Alcântara, não foi confirmada a presença de resinas acrílicas que tinham sido utilizadas em testes de produtos, nem do nylon solúvel, mas sim polímeros vinílicos que poderão estar relacionados com a aplicação do moviol. Sobre a Gar Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, o diagnóstico, na fase de diagnóstico, novamente, a desagregação das camadas da policromia preta, sob a forma de escamas, novamente a pulverulência nos amarelos, nos ocres e nas sombras castanhas, e uma questão muito particular que só encontramos neste caso.
registros ou esboços da localização de testes de produtos que realizaram antes da intervenção. Neste caso, o paraloide, o gelvatol, com diferentes concentrações, com diferentes procedimentos de aplicação, e tão interessante termos encontrado esta documentação que permitiu orientar o trabalho de campo, a campanha analítica que foi realizada este ano no âmbito do projeto Almada e que realmente nos forneceu informação privilegiada, uma vez que não conseguimos até ao momento encontrar o relatório desta intervenção. Depois, portanto, desta fase de 1971, houve reparações nos edifícios, ao nível da impermeabilização das coberturas. Em 79, ainda uma pequena intervenção do Instituto José Figueiredo para pequenos restauros, novamente impermeabilização e, por fim, na década de 90 até 2014, brigadas de inspeção, onde monitorizaram o estado de conservação destas pinturas e o alerta para que não se realizassem atividades desadequadas nestas salas. Para terminar, apresento-vos então imagens do estado atual destas pinturas, nomeadamente os pontos onde foram realizados aqueles testes que vos mostrei há pouco, e é transversal aos vários painéis, o estado de destacamento da policromia, novamente as mesmas cores e até mesmo zonas onde já sofreu as intervenções, destacamento da policromia nos pretos, nos amarelos, nos ocres. Por fim, gostaria de salientar a importância da realização de registros textuais, portanto, de relatórios técnicos das intervenções, de registros gráficos e fotográficos, o arquivo desta documentação, a sua preservação e a disponibilização, não só para a investigação, mas também para o grande público, e o facto de nós podermos, neste caso, termos tido a investigação documental integrada num processo de conservação. Portanto, há todo um corpo de conhecimento que nos permite uma melhor compreensão do estado de conservação dos materiais, pode ser um conhecimento aplicável a outros casos de pintura mural e também uma questão que me é particularmente cara e que eu chamo a vossa atenção. Uma metodologia que permite a avaliação do desempenho de produtos em condições reais e ao longo do tempo, algo que não se consegue reproduzir em laboratório. Portanto, é um contributo insubstituível para o conhecimento do comportamento dos produtos e para a definição de metodologias de conservação no futuro. Agradeço muito a vossa atenção, também das instituições que nos têm suportado, a Direção-Geral do Património Cultural, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, o inestimável contributo dos técnicos do Forte Sacavém e da Administração do Porto de Lisboa. E uma palavra última de homenagem e de agradecimento aos técnicos do Instituto José de Figueiredo, daquelas décadas de 70 e 80 que abriram caminho à profissão do conservador-restaurador em Portugal. Muito obrigada.